Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre integral de superfície. Vai ser a primeira aula de duas, então a gente vai começar lembrando que a gente já sabe o que é uma superfície parametrizada, que a gente viu na última aula. Vamos considerar então S uma superfície parametrizada pela parametrização sigma. E vamos supor que sobre essa S, essa superfície, esteja definida uma função contínua f'. Então, essa função contínua f' é uma função de 3 variáveis, já que a S é um subconjunto do R3, certo? A nossa ideia aqui é definir uma integral dessa f' sobre a superfície. Ok, então vamos considerar um retângulo RIJ, aqui ó, o retângulo RJ, esse retangulinho aqui, na região que é o domínio da parametrização sigma. A sigma está definida no R2. Então, o RIJ está contido no domínio da sigma. E vamos supor que tenham lados, essa diferencinha aqui, que é o ΔI de U, e essa diferença aqui, ó, que é o ΔJ de V. E vamos supor que tem um vértice UIVJ, que é esse cara aqui, ó, com coordenada UI, que está aqui embaixo, e VJ aqui, ó. Tá? Beleza. Esses retângulos, se eles forem suficientemente pequenos, eles vão poder atuar da seguinte forma: quando a gente pegar esses retângulos suficientemente pequenos e passar para a superfície pela sigma, então a gente vai ter sigma de RJ, que está contido na superfície. Então esses retangulinhos vão virar outras coisas lá na superfície, né? Então, a área do paralelogramo contido no plano tangente, com lados congruentes a esse, vai aproximar a sigma desses retangulinhos. Então, vamos ver o que acontece aqui numa figura. Olha, nós temos o seguinte: nós vamos pegar um retangulinho RJ no plano R2, tá? E ele vai ser levado para a superfície S pela sigma. E suponhamos que esse retangulinho aqui foi levado para essa parte vermelha aqui. Deixa eu acertar esse pedaço que ficou meio torto. Então, a sigma, ela deu uma entortada nesse retangulinho. Isso aqui continua lá para trás, digamos, e vem aqui, né? Por exemplo, lá atrás, embaixo do verde. Então, esse retangulinho foi, de certa forma, deformado pela sigma e virou essa parte vermelhinha aqui. E o que a gente está falando é que essa parte vermelhinha pode ser aproximada, a área dessa parte vermelhinha pode ser aproximada pela área da verde, se esse retangulinho aqui no domínio for suficientemente pequeno. Então, no lugar da área do vermelho, que a gente não vai saber calcular exatamente, a gente vai aproximar e calcular a área do verde. É assim que sempre a gente faz para calcular área e volume. A gente calcula a área de coisas retinhas, quadradinhas, retângulos, né, que tenham pedaços que são fáceis da gente fazer, e aí a gente soma um monte delas e passa o limite, né? É sempre essa forma da gente fazer a integração. Então, o que a gente vai considerar? Vai considerar esse retangulinho aqui, que na verdade não é um retangulinho, é um paralelogramo, esse verde, que está com lados que são congruentes a esses vetores aqui, onde a gente sabe que esse cara daqui é um vetor tangente, está multiplicado por um escalarzinho para dar exatamente o tamanhozinho acertado. Aqui é um vetor tangente também à superfície, acertado por esse escalarzinho aqui para dar exatamente por cima
dessa parte vermelhinha que veio desse retangulinho RJ pela sigma, tá? Então, o que a gente está falando? A sigma leva esse retangulinho azulzinho no vermelho que está entortado na superfície. E como que a gente vai achar a área desse pedacinho vermelho? Pela área da parte verde, que é aproximada, tá? E a área de paralelogramo, a gente sabe pela geometria analítica que é o que está dizendo aqui, a norma dos vetores que formam o paralelogramo. Então, aqui a gente está formando o paralelogramo exatamente por esses dois vetores aqui. Então, a área do paralelogramo é dada pela norma do produto vetorial entre eles, tá? Como a gente sabe que esse pedacinho aqui é um escalar positivo e esse pedacinho aqui também é um escalar positivo, porque são aquelas diferencinhas em U e em V, então a gente pode tirar esses pedacinhos fora da norma, tá? Porque eles são positivos, e no lugar disso aqui, a gente pode colocar normal, por exemplo, tá? Só para a gente ver como que é. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai somar em I e J todas essas coisas para conseguir a área e a integral da superfície, e integral da F em relação a essa superfície. Vamos somar, então, em EJ, isso aqui. Eu vou ter o F multiplicando pelas áreas desses paralelograminhos, tá? Se a F for contínua e limitada e a fronteira do A for união finita, o A, que é lá no domínio da parametrização da superfície, for união finita de conjuntos suaves, então essa soma vai convergir. Ela vai convergir para um valor, e esse valor a gente vai denotar por integral dupla da F, composta com sigma, essa norma do vetor normal que é gerado pelos vetores tangentes da sigma em relação à superfície du dv, tá? Beleza. Então, formalizando a nossa definição de integral de superfície, a gente vai ter A no domínio da sigma, um subconjunto do R2 com fronteira, que é a união finita de conjuntos suaves, AS, que é uma superfície parametrizada pela sigma, F, uma função contínua e limitada definida na superfície S. Então, a integral de superfície de F em S é dada dessa forma, que a gente vai denotar simplesmente assim, para ficar mais econômico de escrever, ok? Observação, com a notação, essa notação que a gente fez. Se S for o gráfico de uma função g que sai do R2 e chega em R, portanto, o gráfico dessa g está no R3, certo? Lembra, gráfico é ponto, função do ponto. Então, o ponto está saindo do R2 e a função do ponto está chegando no R, então eu estou no R3, né? É de classe C1, então a integral de f ds vai ser, e aí eu posso usar aquela parametrização que eu falei na aula passada de gráfico de função. Então, eu estou usando essa parametrização sigma. E aí, aqui eu troco já direto como o vetor normal, certo? Porque a gente já sabe que o vetor normal vai dar ΔG, ΔU, ΔG, ΔV e 1, certo? Agora, uma aplicação. A nossa primeira aplicação é considerar que a F é constante igual a 1 sobre a superfície S. Então, a gente vai ter integral dupla da F, que vale 1 ds, e isso vai dar a área da superfície S, que vai ser somente
quando a gente tem aqui a soma de rima, esse pedaço aqui fica 1, e a gente vai ter a soma das áreas dos paralelogramos que aproximam os pedacinhos das superfícies e vai dar, então, a superfície toda quando a gente fizer a soma em IJ. É isso que a gente tem. Então, voltando aqui, quando o F é constantemente igual a 1, vai dar a área da superfície S. Beleza, então vamos lá. Primeiro exemplo é encontrar a área de uma esfera de raio R. Não falou onde é o centro dessa esfera. E não importa onde é o centro dessa esfera, porque só está pedindo para achar a área dela, né? Então ela podia estar centrada em qualquer lugar. É lógico que se tivesse centrada na origem, para a gente fica mais fácil de fazer parametrização e várias outras coisas, tá? Então, uma parametrização possível para a nossa superfície centrada, então, na origem, que a gente pode trazê-la para a origem, mesmo que ela não esteja na origem, vamos trazê-la para a origem para fazer as contas, é essa parametrização aqui, que ela vem das coordenadas esféricas, né? A gente já viu isso. A gente derivando essa sigma em relação a θ, dá isso aqui, em relação a φ, dá isso aqui, e aí o que a gente vai calcular? A gente vai calcular o vetor normal. Então a gente vai calcular esse determinante aqui, que é um determinante simbólico, né, vamos calcular essa coisa aqui. Então, depois de fazer as contas, né, a gente consegue pôr o menos R2 em evidência aqui. E, portanto, a norma disso ao quadrado vai dar primeira componente ao quadrado, mais segunda componente ao quadrado, mais terceira componente ao quadrado, que vai dar isso aqui. Mas a gente consegue reescrever isso de uma forma melhor, que é assim, né? Porque a gente tem esse pedaço aqui, por exemplo, seno à quarta com seno à quarta se consegue pôr em evidência, né? Então, você fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Então, fica só o seno à quarta, né? E depois mais esse pedaço aqui. Beleza, e com esse pedaço aqui, você consegue pôr o seno ao quadrado em evidência. E você fica com seno ao quadrado aqui e cosseno ao quadrado aqui, que dá 1. Né? Olha. Beleza? Então, esse pedacinho aqui é o que a gente vai usar na conta da nossa integral. Então, vamos lá. A gente tem isso aqui e vamos montar a nossa integral. Como a gente quer a área, é dupla do 1, porque é a área da superfície aqui. Dupla do 1 sobre a superfície, ds. E pela nossa formulinha vai ser a dupla, e aí eu tenho a norma aqui do vetor normal, que é dado dessa forma aqui, como a gente obteve. Eu vou colocar isso aqui nesse lugar. Então, eu tenho isso aqui, e aí eu vou resolver essa integral dupla, assim como está. Né? E já vai dar isso aqui. Ok? E a gente obtém, então, exatamente a área de superfície de esfera de raio R, como a gente sabia que estava. Isso mesmo. Beleza. Segundo exemplo nosso, fala o seguinte: mostre que a parametrização da esfera centrada na origem de raio 1, sigma, que está definido num retangulinho que vai de 0 a π por menos 1 a 1, em R3, dada dessa forma, olha a sigma como ela é. Essa parametrização aqui, a gente está vendo que é como a gente mencionou no slide passado, na aula passada, que a gente está fazendo uma rotação disso aqui em torno do eixo Z, né? Então, essa parametrização aqui, sigma, a gente quer mostrar que ela preserva a área. Preservar a área, então, a área de alguma coisa lá no domínio dela, quando a gente traz pela sigma, tem a mesma área, né? Então, se K tiver nesse retangulinho R aqui, que está no R2,
a gente tem aqui a área de K, então quando a gente passeia pela sigma e leva esse K na superfície, a área do sigma de K vai ser a mesma. Ok, então vamos preservar a área aqui, vamos ver o que acontece. A gente vai calcular aquela norma, então a gente precisa fazer o produto vetorial de del sigma del U, del sigma del V, que dá esse determinante simbólico, quando a gente calcula, dá isso aqui. Então, a norma ao quadrado vai dar 1 bonitinho, portanto, a norma vai dar 1. Então, a área da sigma de um K no domínio da sigma, por definição, vai ser isso, né? A área é 1 aqui, como se tivesse um 1 aqui. E que é a integral dupla no K. Então, lembra, aqui é o sigma de K, e aqui na dupla, quando a gente põe na definição, é o conjunto do domínio da sigma, tá? E a gente vai substituir por isso aqui está dando 1, né? Que veio daqui, não? Norma quadrada está dando 1, então a norma sem quadrado está dando 1 também. Então, está dando dupla do K, 1 du dv, e dupla do K é exatamente a área do K. Então, a gente concluiu que a área do sigma do K é a área do K. Então, a sigma preserva áreas. Beleza, agora vamos para o nosso exemplo 3. Encontre a área da região do plano z igual menos y mais 1, que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1. Então, gente, lembra, nós estamos no R3 aqui, é para ver isso aqui como um plano. O x é qualquer, né? Então, como é que você escreve esse plano? Como é que você desenha esse plano? Você pode pegar isso aqui no plano XY como uma reta, e como o x é qualquer, você arrasta no x e você vê que isso fica um plano. Mesma coisa aqui. Você pode ver aqui no plano XY, é uma circunferência centrada na origem de raio 1, mas aí o z é qualquer, então essa circunferência, você arrasta ela e vai dar um cilindro, né? Não esquece então que nós estamos no R3, essas coisas são para ser olhadas, essas superfícies são para ser olhadas no R3. A gente tem isso, então. Ele quer a área da região do plano que está dentro do cilindro, então seria a área disso aqui, ó, né? Essa coisa dentro do azul aqui. Seja essa a superfície procurada. Então, aquela coisa dentro do azul lá é o nosso S. Vamos considerar, então, o g de xy como sendo menos y mais 1, uma função de xy. Então, eu estou vendo esse z aqui como uma função de xy, tá? Ó, aqui. Eu trouxe aquele z do plano aqui. E vou olhar essa circunferência aqui de raio 1 no R2, tá? Beleza, aí a gente deriva o g em relação a x dá 0, em relação a y dá menos 1, olha aqui. E, então, a área da superfície vai ser a dupla lá no domínio da parametrização, tá? Dupla no B do R2, tá? E a raiz quadrada, como a gente está vendo como gráfico da função g, então, del g del x² mais del g del y² mais 1 quadrado, que é 1, tá? Então, vamos substituir os valores aqui, isso aqui vai desaparecer, né? Isso aqui vai ficar 1, vai ficar a raiz de 2, que é o que a gente tem aqui, ó. Por dupla do B, aqui é 1, e quem é o B? O B não é uma circunferência de centro 0 e raio 0, 0, né, no plano XY, e raio 1, que a gente sabe qual que é a área dessa circunferência. Isso aqui, ó,
está dando para a gente a área da circunferência. πr², e o nosso raio é 1, então está dando π, vezes esse raiz de 2, tá? Beleza. Outro exemplo, calcule a área do paraboloide hiperbólico z igual xy, que fica dentro do cilindro, esse cilindro aqui, ó. Então, esse cilindro, lá no z igual a 0, ele é uma circunferência de centro na origem e raio 3, por causa desse 9 aqui, e depois você faz o ZC qualquer. Então, esse fica um cilindro sempre de raio 3, né? Olha a figura como é que fica. O que está pedindo é para a gente calcular o que está desse paraboloide hiperbólico dentro do cilindro, que é como se ficasse uma cela bem bonitinha aqui, cor-de-rosa, né? Já recortadinha, toda bonitinha. Vamos lá. Seja S aquela superfície que a gente quer, que está dentro do cilindro, que é parte do paraboloide. Então, é aquela parte rosinha lá. E considere, então, uma função de xy como sendo o paraboloide hiperbólico, e você restringe ele para esse domínio aqui do R2, tá? Que é como se você olhasse, então, o nosso cilindro com z igual a 0. A gente tem um isomorfismo daquele B no cilindro com z igual a 0, tá? Vamos derivar a g em relação a x, dá quanto? Dá y. E a g derivar em relação a y dá quanto? Dá x. Então, a área da nossa superfície vai ser a dupla no B, del g del x quadrado mais del g del y quadrado mais 1. Então, a gente vai ter del g del x fica y quadrado, del g del y fica x quadrado mais 1, que é o que a gente tem aqui, ó. E o nosso B aqui, ó, é a circunferência de raio 3, né? Na verdade, é um círculo todo de raio 3, né? E aqui a gente vai usar coordenadas polares para calcular essa integral dupla aqui. Mudando, então, para coordenadas polares, se a gente chamar x de r cosseno e y de r seno do ângulo, a gente não pode esquecer do nosso querido jacobiano aqui, que é esse rzinho, e isso aqui a gente tem o r², que está aqui, ó, quando a gente faz mudança de coordenadas polares. E aí o raio vai de 0 a 3, por causa desse 9, então r², né? E o ângulo, como a gente quer o círculo todo, vai de 0 a 2π. E aí a gente calcula. Beleza, agora vamos encontrar a área da parte da calha, essa calha aqui. Então, o que a gente tem? Isso, quando a gente olha z igual y² em 2 dimensões, é uma parábola, certo? Mas como o x é qualquer, essa parábola a gente arrasta no x e fica uma calha mesmo, tá? Que fica, só que a gente quer só a parte que está sobre esse triângulo 0, 0, 0, 1 e 1, 1. Então, aqui é um desenho tentando ajudar a gente a entender o que a gente quer. A gente quer a área dessa superfície azul com verde aí. Então, vamos lá. Vamos tomar o z como sendo uma função de xy, que de fato é, né? Aqui y² e o x é qualquer coisa. E o k vai ser o nosso triângulo, tá? Então, a área da superfície vai ser a dupla sobre o k de del g del x, del g del y mais 1. Bom, del g del x é 0. Então, isso aqui é 0, desaparece. Del g del y é 2y, só que vai ficar, eu levo ao quadrado, então vai ficar 4y², né? Então vai ficar 4y² mais 1.
Beleza. E aí, tem o seguinte, essa integralzinha eu devia ter posto esse sinalzinho aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, se a integral acima for calculada na outra ordem, primeiro a gente faz em dx aqui, e dy segundo, porque essa coisa aqui, ela está constante em relação a x, é mais fácil calcular nessa ordem, dx, dy, porque se você for fazer dy, dx, vai dar um trabalhão para você. Então, você observa que fazer nessa ordem, dx, dy é mais fácil. É essa a observação da estrelinha azul aqui, tá? Então, quando eu integro em x, essa parte dentro da bolinha é constante, né? Então, vai ficar x que vai de 0 a y, então fica y menos 0, que é y. Agora eu integro em y, e aí agora está mais fácil, porque se eu chamar o que está dentro da raiz de u, um pedacinho do du já está aparecendo aqui para gente, certo? E aí é uma integral que vocês sabem fazer, do tipo do cálculo 1. E aí a gente termina a nossa aula, pessoal. Até a próxima, então.